Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Tá aqui Cláudia Bercon, Juliano, Jean Claro Borges, Amanda Julia Piauí, Albertinho Maricelsa, Rosângela, vários amigos chegando aí para nossa live. Que maravilha! Sejam muito bem-vindos, não é? A nossa live. Eu vou aqui chamar nosso querido amigo Fabiano, da Federação Espírita do Espírito Santo, né? O presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, para que a gente possa juntos fazer essa live aqui. Vou esperar só ele surgir aqui. Vamos fazer o pedido aqui para ele. Era só um pouquinho, gente. Estamos... FES oficial. Espera aí, só um pouquinho, pessoal. E aí nós vamos explicar aqui como que vai ser essa live de hoje, né? Uma live que a gente vai discutir sobre essa questão da pandemia, sob a perspectiva espírita, à luz da doutrina espírita, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre essa live aqui é que tudo que nós vamos citar aqui se refere à obra de Allan Kardec, a obra de Kardec. Todos os textos citados estão na codificação e na revista espírita. Portanto, são textos publicados pelo codificador do espiritismo, Allan Kardec, para que não paire nenhuma dúvida a respeito da nossa abordagem durante essa live. Então, é uma abordagem totalmente embasada na obra básica, totalmente embasada no pensamento iluminado do codificador do espiritismo. Okay? Então, enquanto as pessoas estão chegando aí, né? Eu estou esperando aqui a conexão da Federação Espírita do Espírito Santo, né? Estamos esperando aqui a conexão da FES. Então, enquanto está todo mundo chegando aí, uma boa tarde para todos, né? Boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa reflexão que nós vamos fazer sobre a pandemia, o coronavírus, né? E de um modo geral, sobre os flagelos que se abatem sobre a humanidade, e nós faremos essa reflexão à luz dos textos de Allan Kardec. Então é muito importante, quem está chegando aí, nós vamos repetir isso, né? Não se trata de uma live em que nós vamos ficar aqui num torneio de achismos ou de opiniões puramente pessoais. Nosso objetivo aqui é resgatar textos do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, textos que estão na Revista Espírita, textos que estão na codificação espírita, né? No Livro dos Espíritos, especialmente, para que a gente possa comentar, extrair o conteúdo espiritual desses textos. Então, estou esperando aqui o Fabiano, a Federação Espírita, aí do Espírito Santo, fazer o pedido aqui, né? De ingressar na live. O Felipe está dizendo aqui que o Fabiano já vem, a internet está um pouquinho ruim lá, mas ele já está chegando, nosso amigo já está chegando, ok? Então vamos aqui dando a boa tarde para todo mundo. Olha, estou vendo aqui Catiamas, Leonice Santiago, Vidalgi, Ana Ambrogi, Andresa, olha que bacana, Maria Salete, Ale Dias. Então uma turma boa aqui chegando, Raquel Nobo, Moira Fontes,
Ana, olha, muito boas energias. Mai Mota de Fortaleza. Que bacana, gente. Jundiaí. Muito legal. Lutino, boa tarde. Dito Anjo, Rosimeire, Malu. Então, uma turma grande chegando aí. E nós vamos só esperar que o nosso querido amigo, presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, Fabiano, para que a gente possa bater esse papo, refletir sobre esse evento que silenciou o mundo inteiro, essa epidemia do coronavírus, do Covid-19, essa epidemia que silenciou o mundo, que parou a economia mundial e que tem ceifado milhares e milhares de vidas. Não é? Então, é essa reflexão, mas nós vamos fazer essa reflexão, nós faremos essa reflexão à luz da doutrina espírita. Então é importante a gente frisar isso, que é uma reflexão à luz da doutrina espírita. É importante que a gente tenha consciência disso. Bom, e nós vamos... Ah, chegou! Fabiano, meu querido! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, desculpa aí aos nossos amigos, mas eu tive um problema de transmissão aqui. Você sabe que hoje em dia está todo mundo na grande rede e aí complica, né, Haroldo? Todo mundo, Fabiano, todo mundo aprendendo. É bom também, né, Fabiano? Porque a gente está aprendendo a como incrementar a divulgação da doutrina espírita através dessas ferramentas digitais, né, Fabiano? É justamente na crise que a gente tem que inovar, né? Exatamente, Fabiano. Fabiano, eu estava dizendo aqui, quer dizer, antes disso, né, queria dar uma boa tarde a todos os espíritas do Espírito Santo que estão aí ligados à Federação Espírita do Espírito Santo, a todas as casas ligadas ao movimento federativo aí, o trabalho tão bonito, tão sério que vocês fazem no Espírito Santo e que eu tenho a honra de poder participar, de ir aos congressos, de conhecer. Queria mandar um beijo carinhoso para todos, para toda a comunidade espírita aí desse estado maravilhoso, desse estado irmão aqui de Minas Gerais, que é o Espírito Santo, tá vendo? Você sabe muito bem, Haroldo, que é um prazer sempre grande estar com você, seja através da grande rede, seja através do contato pessoal, presencial. E seria chover no molhado, como se diz, dizer que você é uma pessoa extremamente querida aqui no Espírito Santo e por onde você passa. Então, em nome dos espíritos do Estado do Espírito Santo, receba o nosso abraço carinhoso e o nosso reconhecimento pelo trabalho que você tem feito na difusão da doutrina espírita. Um grande abraço, meu amigo. É um prazer muito grande dividir isso aqui com você. O prazer é todo nosso. E quero também parabenizar toda a equipe de trabalhadores da Federação Espírita do Espírito Santo. Todos eles, desde os mais anônimos até os que estão mais na frente, né, no trabalho executivo. Transmita aí o nosso abraço, parabéns, congresso lindo que vocês organizaram aí, e que nós estamos aguardando o próximo aí com alegria. Já tá no forno. E aqui em primeira mão, a palestra de abertura é de uma pessoa muito conhecida de todo mundo. O nome dele é Haroldo Dutra Dias. Nossa, meu Deus do céu! Essa é surpresa até para mim, viu? Me pegou de surpresa. Vai ser uma honra. Pedido da Federação do Espírito Santo é uma convocação. Eu mando o ofício aí, eu já estou convocado. Mas eu dizia para os nossos amigos que estão nos acompanhando, já são 1.260 pessoas nos acompanhando agora. Eu dizia para eles que a gente vai fazer uma reflexão sobre a epidemia, sobre essa questão que está a comunidade, à luz da doutrina espírita. Ou seja, com base em textos da codificação, questões do Livro dos Espíritos que a gente selecionou, e uma mensagem espetacular, né, Fabiano? Que está na Revista Espírita, que a equipe aí, que a gente encontrou isso, né? A equipe trabalhou aí firme
que está na Revista Espírita de 1867. Julho de 1867. E que é fascinante, né? E vai ser aí o start. Então, é a grande novidade, essa mensagem ela é extraordinária, e é em cima dela que a gente vai pegar aquelas questões do Livro dos Espíritos e tudo. Então, o que você acha de eu dar uma lida só nessa carta que foi enviada ao Kardec, tá vendo? Só para a gente começar a colocar a bola em campo para rolar. Extremamente oportuno, extremamente oportuno. Eu acho que tem tudo a ver com o contexto que está sendo proposto para a gente conversar. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, ó. Pessoal, bastante atenção, todo mundo que está nos acompanhando aí, as 1.400 pessoas que estão ao vivo conosco agora. Esta mensagem foi publicada no mês de julho de 1867. Lembrando que Kardec esteve à frente da Revista Espírita até maio de 1869. Maio não, até março de 1869, porque ele desencarnou no final de março de 1869. Então, portanto, essa mensagem é um pouco, aproximadamente 2 anos antes da desencarnação do codificador do Espiritismo. Ela está no mês de julho de 1867, ela se chama Epidemia da Ilha Maurício. Então, só para a gente contextualizar, a Ilha Maurício está no Oceano Índico, ao sudeste do continente africano. Então, está naquela divisa do continente africano com a Ásia, naquele meiozinho ali, né? Ela era uma colônia francesa até 1800 e pouco. Depois ela se torna uma colônia inglesa. Então, o fato que ocorre aqui na Ilha Maurício chega ao conhecimento do codificador, trata-se de uma carta, e Kardec submete aos espíritos e depois ele comenta essa carta e os fatos que estão aqui. A pessoa que manda a carta a Kardec se refere a uma comunicação recebida. Então eu vou ler aqui. Epidemia da Ilha Maurício. Há alguns meses, um dos nossos médiuns, o senhor T, que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo, sob a magnetização dos espíritos, nos disse que naquele momento a Ilha Maurício estava sendo devastada por uma terrível epidemia que dizimava a população. Esta previsão realizou-se, até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta datada de 8 de maio, da qual extraímos as passagens seguintes. Então, pessoal, quem está acompanhando aí, até agora é o Kardec falando. Então, o que o Kardec está dizendo? Que ele recebeu uma comunicação mediúnica de um médium sonambúlico, dizendo que uma epidemia atingiria a Ilha Maurício. E, de fato, a previsão dos espíritos se confirmou e foi até mais grave do que previsto. E ele aqui vai ler a carta que foi enviada depois que a profecia se cumpriu, né? Narrando o que aconteceu nas Ilhas Maurício. Então, todo mundo está entendendo até agora? Todo mundo dá um joinha se estiver entendendo. Então, aqui, agora, o Kardec vai começar a ler a carta. Então, a previsão espiritual se cumpriu, uma epidemia se abateu sobre a Ilha Maurício, e o Kardec vai ler a carta de uma pessoa que mora na Ilha Maurício e que vai dizer para ele: ó, codificador, aquela comunicação espiritual é verdadeira mesmo, se cumpriu. Ok? Então vamos lá. Agora é o morador na carta a Kardec. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos fulminar. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral
e não do ponto de vista físico. Olha a lucidez desse encarnado, hein, gente? É um espírito encarnado escrevendo a Kardec. Quer dizer, ele pegou a mensagem e deu o caráter moral dela. De repente, uma moléstia estranha irrompe nesta pobre ilha. Uma febre sem nome que reveste todas as formas. Começa suavemente, depois aumenta e derruba todos os que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Até agora, nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que prostram e torturam durante 12 horas no mínimo, atacando cada um por sua vez, cada órgão é importante. Depois o mal-estar cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente acabrunhado até o próximo acesso. E assim se vai, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal, ou seja, leva à morte. Então, o que a gente está vendo aqui, né, Fabiano? Uma descrição de uma virose, né? É incrível, né? Tem um detalhe, eu não sei se está na carta, mas eu tenho a impressão que sim. Naquela época, uma das recomendações foi para a utilização do quinino. Ah, eu vou ler isso aqui. Ah, tá. Então já estou dando spoiler. Estou chegando lá. E é importante dessa leitura a similitude ou a semelhança que a gente poderia fazer para os dias atuais. Desculpa. Com a Covid. Não, fantástico, isso mesmo. Olha, aí o encarnado continua escrevendo. Para mim, vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Vou dar-vos uns exemplos das infamas que aqui se passam. O quinino, em dose muito forte, detém os acessos apenas por alguns dias. É o único específico capaz de interromper, pelo menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos dizima. Os negociantes e os farmacêuticos o tinham em certa quantidade. Eles custavam 7 francos, mas depois da epidemia já estão vendendo a 15. Quer dizer, os comerciantes explorando aí a venda do quinino. Álcool gel. E aí ele fala, assim, só os ricos podiam comprar e aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes morrendo ao seu redor por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Que dizeis disso? É a história. Ainda neste momento, o quinino chega em quantidade. As farmácias o têm em abundância, mas não querem vender a dose por menos de 12 francos. Por isso, os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. Isso prolonga a minha existência. Mas, como receio, se as recaídas continuarem, caro Senhor, palavra de honra, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nela tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade de que estou na Ilha Maurício. Olha isso! Que coisa fantástica, né? Quer dizer, a epidemia muito semelhante a esse Covid, né? Inclusive, aí é o remédio, a hidroxicloroquina, que tem essa base aí farmacêutica, né? Uma semelhança aí com esse quinino. E isso é muito interessante, né? Muito, muito, muito interessante. Quer comentar alguma coisinha? Que eu vou ler o comentário do Kardec, Fabiana,
essa carta, né? O Kardec vai fazer um comentário assim extraordinário sobre essa carta, mas antes você quer comentar alguma coisa das Não, semelhanças aí? é só pedir o público justamente para trazer esse fato ocorrido há 150 e poucos anos atrás, para os dias atuais, e estabelecer uma relação, não só no fato em si, mas também no comportamento de nós, que quem sabe algum de nós não estávamos naquela época, é meio difícil, mas poderia, por que não? Né? Mas que é um efeito repetitivo e que, sob a luz do Espiritismo, mais na frente, a gente pode, inclusive, tecer comentários e indicações de quais os antídotos que nós teríamos para justamente combater ou atenuar esse tipo de situação. Prossiga. Exatamente, exatamente. Fabiano, o pessoal está perguntando aqui, gente, nós estamos lendo, quem quer saber? A ilha se chama Ilha Maurício, ela fica a sudeste do continente africano. Na época, ela já tinha sido uma possessão francesa, mas na época dessa mensagem, essa ilha era uma colônia britânica. Ilha Maurício. Fica ali no Oceano Índico, no lado leste do continente africano, no lado oposto ao lado que fica perto aqui do Brasil, né? No lado oposto. Ilha Maurício. Essa mensagem que nós estamos lendo está na Revista Espírita. Pessoal, presta atenção. Revista Espírita, de Kardec. O ano é 1867. O mês é o mês de julho. E a mensagem se chama Epidemia da Ilha Maurício. Ok? Bom, então eu vou ler aqui o comentário de Allan Kardec. Se preparem agora. Kardec vai comentar o que esse encarnado diz para ele. O que esse encarnado diz? Ele diz que ele havia contraído o vírus, é uma virose, não é? Ele havia contraído o vírus, já estava na 4ª crise e ele estava achando que ele ia desencarnar. Então, olha isso, gente. Esse espírita, amigo de Kardec, correspondente de Kardec, só, eu contraí, estou aqui na crise, não estou melhorando, e eu acho que eu vou desencarnar, codificador. E se eu desencarnar, eu vou, como espírito, frequentar a reunião mediúnica aí da Sociedade Espírita Parisiense. Gente, isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. Olha a fé, a coragem desse espírita, né, Fabiano? Olha a coragem, a clareza da imortalidade da alma, a clareza do conceito espírita. Como que o espiritismo entrou no coração desse indivíduo? E o Kardec vai elogiar isso. É exatamente isso que o Kardec vai comentar. Então, o que ele diz? Agora é Kardec falando, hein, gente? Kardec falando. Kardec. É preciso ser espírita de verdade para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença, quando ela estende seus malefícios em redor de nós e quando se sentem os seus ataques. Olha isso. É que em semelhante caso, a fé séria no futuro, tal qual só o Espiritismo pode dar, proporciona uma força moral que ela mesma é um poderoso preservativo, como foi dito a propósito da cólera, revista de novembro de 1865. Isso não quer dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados. Olha isso, gente. Mas em tais casos, eles têm sido até agora os menos atingidos. Escusado dizer que se trata de espíritas de coração. E não só dos que o são em aparência. O que o Kardec está comentando aqui, gente? Sobre os efeitos da fé sobre o sistema imunológico. É isso. Não é? A consciência da imortalidade da alma,
a fé no futuro. Né, Fabiano? Comenta um pouquinho disso aí, Fabiano, para gente. Eu vejo essa leitura muito oportuna para esse momento e até mesmo ela nos remete às outras reflexões que o codificador traz quando fala dos flagelos destruidores na lei de destruição no livro terceiro, quando fala das leis morais. Eu penso, Haroldo, que assim como aquela época, no que pese o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, de todas, enfim, do mundo de uma maneira geral, nós ainda estamos muito, a nossa natureza ainda é muito imperfeita. E essa imperfeição da nossa natureza é que faz com que nós escolhamos ou que façamos escolhas, muitas vezes, que, de certa forma, nos afastam do projeto divino. O que é o projeto divino? O projeto divino é nós sermos criados simples e ignorantes, e com o exercício do livre-arbítrio, através dos processos reencarnatórios, a gente vai aprimorando, desenvolvendo as nossas perfectibilidades, no sentido de se tornar esse espírito mais elevado, mais puro. Entretanto, essas escolhas que fazemos é que inibem esse processo. E quando olhamos diante dessas ditas epidemias, desses diversas situações de anormalidades, na verdade, tudo isso está previsto na providência divina. Exato. É sobre essa ótica que nós, espíritas, precisamos mergulhar e entender, principalmente quando o codificador fala os espíritas de verdade. Isso. Muito então, lindo isso. Não é só uma profusão de fé, é um exercício pleno que se reflete em todas as nossas atividades. E por essas escolhas ainda serem imperfeitas, nós ainda padecemos em situações como essa, de medo, de incerteza, de uma série de outras situações que nos congelam, muitas vezes, até o raciocínio. Exatamente. E aí o medo, essa situação de pânico acaba afetando o nosso sistema imunológico e nos tornando mais frágeis, né, Fabiano? Aí o Kardec conclui, Fabiano, eu vou ler aqui, ele fala assim, ele conclui esse comentário, depois de elogiar esse espírita, né? Ele diz assim, os flagelos destruidores que devem causar danos à humanidade não sobre um ponto do globo, mas em toda parte, são em toda parte pressentidos pelos espíritos. Olha isso. Então, Kardec aqui está de... Isso aqui, meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, é julho de 1867. E o que Kardec está dizendo? Que esses flagelos iriam atingir toda a humanidade. E que os espíritos já estavam anunciando isso. Já estavam anunciando isso. E é exatamente o que nós estamos vivendo agora. E está só no começo. Não é para ninguém ter medo, não. Está só começando. Está só começando. E aí o Kardec vai citar... Fabiano, eu vou ler então esse pedacinho para a gente poder comentar, né? Ele coloca aqui uma mensagem espiritual de um espírito, Dr. Demer, que vai comentar sobre isso. E aí eu vou ler 2 parágrafos só, Fabiano, porque é maravilhosa essa mensagem, porque muitas pessoas, uma multidão de gente morreu nessa ilha. Né? Mas muitos mesmo, né? Muitos mesmo. Aí ele diz assim, entramos cada vez mais no período transitório, que deve levar à transformação orgânica da Terra e à regeneração de seus habitantes. Os flagelos são os instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo, destinado a marchar para frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens
incompatíveis com o seu novo estado. Que lindo isso, né? Parece que é um médico falando, então ele está dizendo que os flagelos são uma cirurgia que Deus faz na humanidade para extirpar elementos gangrenosos, ou seja, certas estruturas que esclerosaram, que morreram, que necrosaram, né, Fabiano? É interessante, eu estava essa semana estudando sobre essa temática, e um dos livros que os espíritas menos leem da codificação, infelizmente, é a Gênese. Isso é provado. E a gente tem ali inúmeras informações e para reflexões para esse momento atual. Quando a gente pega o capítulo 18, quando ele fala que são chegados os tempos, é disso que o codificador está falando. É disso que ele está falando. É essa retomada que ele faz daquilo que já dissera na primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Então, nesse detalhamento, o mundo, porque fica às vezes mal entendido para alguns que não conseguem aprofundar a leitura, a fazem de maneira superficial, e a doutrina espírita requer estudo para poder ter o entendimento necessário para analisarmos os fatos à luz dessa sociedade que nós estamos vivendo, e que são chegados a horas, é como se ainda isso viesse. Não, isso já está acontecendo há muito. Já muito. Só que o processo é lento, é gradual, e de vez em quando a humanidade não se dá conta disso, se faz necessário esse tipo de balanço. Exatamente. Esse tipo de estremecimento que nós ficamos taxando como anormalidades. E aí, Fabiano, eu vou continuar aqui, ele vai lendo, ele diz assim, ó, cada órgão, ou melhor, dizendo, porque ele estava comparando a um corpo, Deus fazendo uma cirurgia. Isso, então, ele está comparando a humanidade a um corpo em que cada região da Terra é um órgão. Olha que interessante isso. Sim. Olha que sensibilidade. Aí ele diz assim, cada órgão, ou melhor, dizendo, cada região será sucessivamente dissecada por flagelos de diversas naturezas. E a gente viu mesmo, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um tanto, cada hora pegando regiões específicas, né? Aqui, a epidemia sob todas as suas formas. Ali a guerra, acolá a fome. Cada um deve, pois, preparar-se para suportar a prova nas melhores condições possíveis, melhorando-se e se instruindo, a fim de não ser surpreendido de improviso. Algumas regiões já foram provadas, mas seus habitantes se equivocariam redondamente se fizessem na era calma, que vai suceder a tempestade, para recaírem nos seus antigos erros. É uma pequena trégua que lhes é concedida para entrarem num caminho melhor. Se não o aproveitarem, o instrumento de morte o experimentará até os trazer ao arrependimento. Bem-aventurados aqueles a quem a prova feriu de começo, porque terão para se instruírem não só os males que sofreram, mas o espetáculo daqueles seus irmãos em humanidade que, por suas vezes, serão feridos. Esperamos que um tal exemplo lhes seja salutar e que entrem, sem hesitar, na via nova que lhes permitirá marchar de acordo com o progresso. Seria desejável que os habitantes da Ilha Maurício não fossem os últimos a tirar proveito da severa lição que receberam. Olha isso, que mensagem sensacional, né, Fernando? E veja só quando ele fala a via nova que a evolução vai permitir. Ou seja, é um ciclo que se encerra para dar oportunidade da vinda de um novo ciclo. Exatamente. E se nós olharmos o recorte na história nos últimos 300 anos, nós observaremos que tivemos em 1720 a praga de Marseille, em 1820 a pandemia da cólera, 1920 a gripe espanhola, e 2020 o coronavírus. E se a gente ainda fizer um paralelo
do desenvolvimento da sociedade que ocorrera durante esses períodos, das novas medicações que foram descobertas, das vacinas que foram elaboradas, das medidas preventivas que foram estudadas e colocadas em evolução para que o mundo evoluísse cientificamente, e de outras descobertas, por exemplo, foi durante a pandemia da peste negra na Europa que o feudalismo caiu, que Newton, durante a quarentena da epidemia da peste bubônica, ele descobriu a teoria da gravidade. Então, são marcos regulatórios que são desenvolvidos e que é justamente essa chama de desenvolvimento que Kardec fala quando a gente entra, entre aspas, numa nova bonança. Isso, fantástico. E o pessoal está em dúvida aqui, Fabiano, só lembrar o que foi lido aqui, gente. Quando os espíritos falam em flagelo, eles estão falando em fome, eles estão falando em epidemia, em vírus, bactéria, eles estão falando em guerras, eles estão falando em revoluções sociais em que milhões de pessoas morrem, eles estão falando em fatos sociais, biológicos, em injustiças, inclusive, né, guerras, que dizimam centenas de milhares, milhões de espíritos. Então, todos os países e continentes já foram atingidos e estão sendo atingidos, né? E aí, Fabiano, eu achei uma outra mensagem aqui que eu vou ler. Kardec publica, Fabiano, na Revista Espírita de outubro de 1868. Anota aí, pessoal. Outubro de 1868. Então, nós estávamos lendo julho de 1867. Agora nós vamos ler outubro de 1868, uma comunicação espiritual que Kardec publica. Olha o que esse espírito vai dizer. E é um espírito superior, muito superior. Olha o que ele vai dizer. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam as populações. Olha isso. Ele está fazendo um comentário sobre desencarnação coletiva, que é o que nós estamos assistindo agora na Itália, na Espanha, no mundo inteiro. Os flagelos destruidores só destroem o corpo, mas não atingem o espírito. Ativam o movimento do vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Ativam o vai e vem. Gente, porque está sempre morrendo alguém nascendo, gente. Esse fluxo de desencarnar e encarnar, não precisa flagelo para isso acontecer, gente. Todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, o Fabiano vai morrer, todos vamos morrer, gente. Você que está nos assistindo, esse vai e vem, ir para o mundo espiritual e voltar do mundo espiritual encarnar, é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. O que acontece com os flagelos, o que ele está dizendo aqui? É que os flagelos, eles aceleram o processo. Então, vai um tanto e vem um tanto. Vai um tanto e vem. É isso que ele está dizendo. E, em consequência disso, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É um desses movimentos gerais que se opera neste momento e que deve desencadear o remanejamento da humanidade. Olha isso aqui, gente. Ele está dizendo que iria haver uma ativação das desencarnações coletivas para que houvesse um remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos. Então, não é só uma causa. Não é só virose. É uma multiplicidade de causas de destruição. Porque deve apressar a eclosão dos novos germes. São as folhas do outono que caem e as quais sucederão novas folhas, cheias de vida. Pois a humanidade tem as suas estações como os indivíduos as suas idades. Olha isso, Fernando. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que as gerações da Terra têm estações.
Uma geração chega num determinado ponto, ela é remanejada para vir uma geração nova. E aí o que acontece? Desencarnações em massa. Vou só terminar para você comentar, Fabiano. As folhas mortas da humanidade caem, levadas pela ventania, para renascer mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Para os materialistas, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, porquanto, segundo eles, aniquilam os seres sem retorno. É tão engraçado, Fabiano, porque tinha gente aqui acompanhando a nossa live, xingando nós dois aqui, falando palavrão. Interessante, não é? Tinha gente aqui, xingando aqui, falando palavrão, porque não está aceitando essas colocações da doutrina espírita. E é o que o Espírito está dizendo. Para os materialistas, esses flagelos são calamidades. Por quê? Porque eles acham que destrói e não tem retorno. Mas para os que sabem que a morte apenas destrói o envoltório, esses flagelos não têm as mesmas consequências e não lhes causam o menor pavor, porque compreendem o seu objetivo e sabem também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que isoladamente. Uma vez que, de uma ou de outra maneira, é preciso sempre lá chegar. Olha isso, Fabiano. O que o Espírito está dizendo? Quer dizer, o fato de você morrer coletivamente ou morrer individualmente, qual que é a diferença? Nós todos vamos passar pelo processo da desencarnação. Então, Fabiano, o que está acontecendo aqui? Os Espíritos estão nos dando um grande puxão de orelha para que a gente entenda uma coisa. Espírita de verdade tem que pensar na desencarnação de forma séria. O espírita de verdade tem que se preparar para a desencarnação. Não só individual, quanto coletiva. Esse é o grande ponto. O Espiritismo não é o consolador prometido, nos trazendo uma mensagem de que ninguém vai morrer. Não é? Não é isso. Então, nós precisamos, e essa é a maravilha do Espiritismo. A maravilha do Espiritismo é que ele nos esclarece sobre uma realidade. A morte física não extingue a imortalidade dos espíritos. Isso não significa que não dói, isso não significa que a gente não chora, isso não significa que a gente não fique triste, isso não significa que a gente não tenha medo de morrer. São coisas diferentes. Mas a gente não enxerga a morte como o fim de tudo. Então, o que acontece, Fabiano? O materialismo está sendo colocado em xeque. As mortes coletivas deixam o materialismo revoltado. É por isso que tem gente xingando nós dois aqui, falando palavrão, Fabiano. Deixa revoltado, mas paciência. Não é? É impressionante ainda que, em pleno século XXI, ainda a gente tem esse tipo de comportamento, mas paciência para com eles. Eu queria fazer dois registros quando você fala da questão da aceleração. Que você fala aí, você não, que você está lendo aí da questão da aceleração. E o codificador, ele é muito claro quando ele faz essa pergunta para os espíritos da codificação na questão 738, se não haveria outra maneira de fazer esse expurgo, essa limpeza. Lê para a gente, Fabiano. Você está com uma questão aí? Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores, porque senão fica parecendo que essa limpeza, esse processo de limpeza do orbe, que prepara, que ara o terreno, uma linguagem metafórica, para que nova geração chegue, tá certo? E só se dá com os chamados flagelos. Ao que os espíritos respondem, sim,
Ou seja, ele disponibiliza outras alternativas. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Nossa. Ou seja, as oportunidades de melhoria são colocadas todas à nossa disposição diuturnamente. Agora, o exercício do livre-arbítrio, que é a faculdade que o espírito possui de decidir em determinadas circunstâncias, que o faz retardar ou não nesse processo de evolução. Então, é importante a gente fazer essa leitura dentro desse contexto amplo. Exatamente. De que a vida não acaba com a morte. Há uma interrupção do processo enquanto desta encarnação. Exato. Que as oportunidades são outras. É como se diz aí no meio espírita, o espiritismo matou a morte. Então, é importante que a gente tenha clareza para estudar isso e para poder entender. E antes, você fez um outro comentário, onde você listou as diversas formas dos flagelos destruidores. E o codificador coloca as listas quando comenta a questão 741, ou melhor, quando comenta a resposta dos espíritos na questão 741, onde diz entre os flagelos destruidores, isso é o codificador falando. Naturais e independentes do homem devem ser colocados na linha de frente a peste, a fome... Que é uma virose, né? É importante a gente falar isso, que eles não tinham nome para dar, né, Fabiano? Então, eles falavam peste, eram doenças viróticas e bacterianas, né? Prossegue aí, por favor. O texto é de 1857, não podemos perder isso de vista. A peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Ou seja, e no final ele culmina essa reflexão dele dizendo que enquanto nós não tivermos o exercício pleno do sentimento da verdadeira caridade para com os nossos semelhantes, nós ainda haveremos de padecer desse tipo de situação. Nossa. Claro e límpido e objetivo, como sempre o codificador nos alerta para essa reflexão. E aí, Fabiano, até bom que a gente está citando várias questões aqui, né? Eu lembrei de duas aqui, nós vamos falando sobre elas, né? A 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Porque você pensa, por exemplo, o coronavírus está matando. Qual que é a utilidade física disso, né? Qual que é o benefício para o corpo físico disso? Aí os espíritos dizem, tem, mudam por vezes as condições de uma região. Mas em muitos casos, o bem que deles resulta, só gerações vindouras o experimentam. Olha, porque até nisso nós somos egoístas, né, Fabiano? A gente só pensa na nossa geração. A gente acha que a humanidade é a nossa geração, né? A gente acha que Deus fez tudo para a nossa geração. E a gente não pensa no meio ambiente, a gente não pensa em nada para as futuras gerações, não é? Aí vem a 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Claro, pandemia, guerra, fome, revoluções sociais, né? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Olha isso, gente. Exercitar a sua inteligência. Demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. E que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Então,
dê uma lista de coisas que os flagelos trazem. Olha, desenvolve a inteligência, desenvolve a nossa paciência, a nossa resignação, os nossos sentimentos de abnegação, nosso desinteresse e o amor ao próximo. Quer dizer, que coisa extraordinária, né, Fabiano? Eu diria, Haroldo, só fazendo um comentário à sua fala, que não necessariamente desenvolve, dá mais oportunidades para que a gente possa desenvolver. Isso. Não é verdade? Porque isso, ocasião de exercitar. É isso aí. Execução de exercitar, porque o egoísmo é tão duro. E se você trouxer isso para os dias que nós estamos passando, e eu tive fazendo uma reflexão sobre isso, eu me fiz duas perguntas. O que o momento atual está me ensinando? Ou quais os aprendizados que nós podemos tirar dessa situação dita de anormalidade? Isso vai ao encontro disso que o codificador, do que os espíritos respondem ao codificador dessa questão 740 que você acabou de ler. E eu comecei a fazer assim um dump de memória, uma listagem do que está me tirando, porque sinceramente, Haroldo, eu quero sair dessa bolha melhor do que entrei. Isso. Eu quero sair dessa bolha melhor do que entrei. Estou fazendo todo o esforço para isso. E graças a Deus a gente conhece a doutrina espírita, ou tomou conhecimento da doutrina espírita, que nos traz um grande alento e uma certeza e uma firmeza para poder lutar de pé contra isso. Mas então eu estive pensando, o que está ensinando, o que isso pode nos ensinar? Primeiro, eu acho que devemos encarar esse momento como uma oportunidade. Isso vai ao encontro que o codificador fala. Segundo, a gente está aprendendo, mesmo que de maneira mais forçada, a viver de forma mais simples. Isso. De forma mais simples. A gente está tendo chance de conviver, está tendo chance de ter mais tempo e mais de perto com os nossos familiares, com possibilidade de compartilhar afeto, nem que seja no silêncio carinhoso. Veja bem, tudo bem. A gente está diante da oportunidade de conhecer melhor com quem a gente mora, os nossos cônjuges, os nossos filhos adolescentes, porque muitas vezes, com o passar do dia a dia, com a vida atribulada, a gente não tem essas oportunidades. Não tem. A gente está aprendendo a gerenciar nossas emoções, a distância, às vezes, exigida pelo afastamento dos nossos pais. No meu caso, por exemplo, minha mãe tem 91 anos, Dona Terezinha está aí ao vivo, assistindo a gente, viu, Haroldo? 91 anos, está ligada aqui no Instagram. Oh, coisa linda. E tem 20 dias que eu não a vejo física, presencialmente. Quer dizer, está me fazendo com que eu gerencie essa emoção, que para mim é muito cara. E por último, não menos importante, eu acho que isso está ensinando, através daquilo que o Evangelho nos dá, que a gente pode renascer em nós mesmos como pessoas melhores. Exatamente. Eu acho que é isso que os espíritos colocam nessa resposta da questão 740. Não sei se você concorda ou quer comentar. Nossa, meu Deus, não tem nenhuma vírgula a acrescentar o que você disse. Fabiano, nós falta 7 minutinhos para o Instagram derrubar a nossa live. 7 minutinhos. Então eu queria ler 2 questões rapidinhas aqui, para que fique para a reflexão do público, Fabiano. Questões do Livro dos Espíritos. Antes disso, só queria te pedir... Antes disso, te pedir um favor. A gente vai poder... Não deixe de gravar, porque tem muita gente perguntando aqui se vai estar gravado. Então você, por favor, grave para poder disponibilizar. E nesse instante estamos com 2.225 pessoas assistindo. Exatamente. Eu até pedi para o Felipe e a Michelle, que estão auxiliando aí, assim que a gente postar lá, eles baixam lá do nosso Instagram e nós vamos disponibilizar essa live aí para todos, né? Então vamos lá. Tá bom, tá ótimo. Questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E os espíritos respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Olha isso. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E essa é maravilhosa, que é a 738, letra A. Essa é maravilhosa, Fabiano, porque todo mundo fica se perguntando assim: meu Deus,
Mas Deus não tem piedade das pessoas que estão desencarnando? Deus não tem dó da gente que morre? Não tem dó da gente encarnado? Como é que ele pode fazer isso com a gente? Aí a questão 738, letra A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem quanto o homem perverso. Será justo isso? Será justo? Agora no Covid, está desencarnando pessoas maravilhosas e pessoas perversas. Será que isso é justo? Aí os espíritos respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa ele pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Olha isso aqui, pessoal. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. E todos nós somos espíritos. Esses são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Excelente. Isso é uma mensagem dura, uma mensagem apimentada, uma mensagem provocativa, mas que está dizendo para a gente o seguinte: Deus se preocupa com o espírito imortal e não com a vestimenta corporal. A preocupação de Deus é com os nossos espíritos imortais, não com os nossos corpos apenas. Porque os corpos, de qualquer maneira, vão perecer. De qualquer maneira, os corpos vão perecer. Então, não é que a gente não preocupa com o corpo e não cuida do corpo, pelo amor de Deus, gente. O espírita tem que respeitar o corpo como um santuário. Mas vamos colocar as prioridades nos devidos lugares. A maior preocupação de Deus é com o espírito imortal. E uma encarnação é um relâmpago na eternidade da nossa vida espiritual. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para todos. Essa mensagem de esperança. Você é um espírito eterno. É um espírito eterno. O Covid pode matar um corpo físico. Ele pode, por fim, a sua presente encarnação, mas não ao seu espírito imortal. Fabiano, deixa uma mensagem para a gente aí. Dá uma mensagem, primeiro agradecer imensamente a oportunidade de estar falando com esse público que está na sua companhia. E a mensagem rápida e objetiva, ela é da doutrina espírita. A gente não pode esquecer nunca que Jesus está no leme. E isso tendo como prática e como mecanismo de conforto, a gente pode raciocinar de maneira objetiva, não deixando de lado os nossos sentimentos e emoções, mas procurando melhorar a cada dia. Haroldo, um grande abraço para você, muito obrigado. A esse público todo que nos assistiu, que a gente possa ter outras oportunidades de conversar acerca dessa doutrina maravilhosa que nos ajuda bastante. Fabiano, isso mesmo. Queridas amigas e amigos, nós não estamos minimizando a dor de ninguém, nós não estamos tripudiando do sofrimento, da tristeza, porque enterrar um ente amado é uma profunda dor. Mas essa é uma dor que faz parte da nossa condição de encarnados. E a doutrina espírita, ela não retira a dor,
A doutrina espírita, ela nos ajuda a tirar o desespero. A dor, nós vamos passar por ela com dignidade, com resignação, com respeito a Deus, com amor à vida. Então, essa é a mensagem